Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, que é Felipe Mendonça. E no episódio de hoje a gente mergulha num tema que cruza segurança pública, política internacional e também o papel dos Estados Unidos na construção de uma agenda securitária para a América Latina. Quem conduz essa conversa é a pesquisadora do OPEU, Yasmin Reis. Olá, ouvintes do Chutando a Escada. Me chamo Yasmin Reis. Sou pesquisadora colaboradora no Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Interinstitucional Santiago Dama. E ela recebe aqui o João Gaspar, colaborador do projeto Poder das Ideias e a Manutenção Hegemônica através do Consenso, que faz aí uma análise bastante interessante sobre os programas de cooperação policial entre Estados Unidos e Brasil. Bom, muito obrigado, Iazão. Agradeço ao Chutando a Escada pelo espaço, pelo convite de participar aqui no programa. Ao longo da conversa, o João e a Yasmin discutem conceitos fundamentais para a gente entender o cenário sobre cooperação policial, entre Brasil e Estados Unidos. Por exemplo, como a chamada cooperação policial internacional pode funcionar como um instrumento de dominação imperial. Esse tema é muito interessante, ainda mais em tempos de Lava Jato, O que significa, por exemplo, o Pacto Securitário Burguês, que é um conceito muito importante para as pesquisas do João. E também outra pergunta que é discutida aqui no episódio é de que forma os think tanks estadunidenses, como o Manhattan Institute, acabou por impactar diretamente as políticas de policiamento no Brasil. Ele também fala sobre a teoria das janelas quebradas, a doutrina da tolerância zero, o uso da retórica do inimigo interno, o papel do militarismo e do racismo estrutural, enfim, não falta assunto para a conversa de hoje. O papo está excelente, muito interessante, tanto que a gente decidiu dividir esse episódio em duas partes. Então hoje você ouve a primeira parte da entrevista com o João Gaspar e na semana que vem a gente volta com a segunda parte, tudo bem? Mas antes, aquele recado clássico: Chutando a Escada só vai ao ar porque você apoia. Se você gosta do nosso trabalho, considere então entrar para o nosso grupo de apoiadores. É fácil, é seguro e faz toda a diferença. É só dar um pulinho lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você encontra várias formas de colaborar. A gente tem o Catarse, o Patreon e até o Pix recorrente também ajuda muito. E claro, eu quero agradecer aqui alguns apoiadores que mantêm esse projeto no ar já há muito tempo, então muito obrigado a Marina Beirão, ao Gabriel Januário, ao Nuno Pimenta, olha o Nuno, saudade de você, Nuno, e ao Patrick Aquino Santos, valeu demais pelo apoio pessoal. E no final do episódio, como já é tradição aqui no Chutando a Escada, você ouve a coluna da Débora Binatti com as últimas notícias que vêm lá dos Estados Unidos. Ela trata, por exemplo, de ataques à cidadania por direito de nascimento, decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e os desdobramentos da nova escalada de Trump no Irã. Então ajeita aí o fone, pega um café e vem com a gente para mais um episódio do Chutando a Escada. Então vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Um dos temas que mais tem preocupado a sociedade brasileira nos últimos anos é a segurança pública. De acordo com dados de uma pesquisa divulgada pela Genial Quest, em 2025, 29% dos entrevistados mencionaram a segurança pública como sua principal preocupação, revelando um aumento de 19% comparado à mesma pesquisa realizada em 2023 pelo Instituto. Paralelamente, falando da nossa região hemisférica, uma das grandes preocupações que tem norteado os governos em diferentes regiões, da América Latina, da América do Sul, é o combate ao crime transnacional. No caso brasileiro, tem se tornado o centro do debate a matéria da segurança pública, principalmente o modelo implementado nas principais cidades. É válido para a nossa conversa aqui recordarmos que o arcabouço instrumental da polícia militar, de modo geral, no Brasil, tem traços oriundos da ditadura civil-militar.
implementada no país em 1964. Além disso, houve ao longo das últimas décadas a figura do inimigo, que precisava e ainda precisa ser combatido, sendo produzido e legitimado do colonialismo e do racismo estruturante da sociedade brasileira. Além desse aspecto da construção ideológica da eliminação do inimigo, a base que norteia as polícias militares estaduais e características de uma lógica militar, criando-se um estado de guerra, principalmente pelas guerras às drogas e o militarismo, que são os dois principais pontos ligados a essa estrutura instrumental. Se pensarmos historicamente, é possível relacionar a violência imperial exercida pelos Estados Unidos sobre a América Latina, baseada na coerção e no consenso dos últimos séculos, à luz, por exemplo, das intervenções militares visando a deposição de presidentes. A outra modalidade de atuação dos Estados Unidos com seus vizinhos é materialmente mais difícil de ser desvelada, visto que acontece por meio de programas de cooperação técnica e de assistência humanitária, que na maioria das vezes são oferecidos integralmente custeados pelos Estados Unidos. Esses programas, de forma ampla, envolvem desde o envio de remessas de equipamento até treinamentos efetivos, sob a ideia de uma suposta modernização das forças de segurança pública e de defesa latino-americana. Em vista disso, é importante refletirmos de que forma essa transferência de tecnologia do considerado centro para a periferia, por meio de ideários, técnicas e tecnologia, não seria a chave para entendermos como os Estados Unidos têm se apropriado desse mecanismo como um instrumento de manutenção da sua hegemonia sobre a região, refletida também no aspecto da segurança pública. Para nos ajudar nessa reflexão, chamamos hoje para conversar sobre isso o João Gaspar. João é graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e colaborador no projeto O Poder das Ideias, a Manutenção Hegemônica através do Consenso, Estados Unidos e América Latina, sob orientação da professora doutora Camila Vidal. Bem-vindo, João. Bom, muito obrigado, Yasmin. Eu agradeço ao Chutando a Escada pelo espaço, pelo convite de participar aqui no programa. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito conversar com a gente hoje. Após esse breve apanhado que eu fiz sobre a trajetória, e bem breve mesmo, da nossa segurança pública, é interessante destacarmos como as relações interinstitucionais entre Estados Unidos e Brasil, especialmente em matéria de segurança pública, têm se desenvolvido em prol de um consenso neoliberal em torno do policiamento e do crime do nosso país, em benefício da burguesia dirigente do Brasil, como também da elite estadunidense. As últimas décadas foram marcadas pela implementação de programas de cooperação. Você poderia falar um pouco sobre o que foram ou o que têm sido esses programas e como eles têm se justificado? Bom, programas de cooperação policial oferecidos pelos Estados Unidos, não só ao Brasil, mas a diversos países do mundo, eles estão dentro de algo maior que a gente chama, na literatura, de cooperação policial internacional. Ou melhor, deveriam estar dentro da cooperação policial internacional. Por que eu digo deveriam? Porque, particularmente, em se tratando de Estados Unidos e em se tratando de relações Estados Unidos-América Latina, Estados Unidos-Brasil, nós vemos que essa cooperação ela tem um caráter marcadamente desigual e violento, de modo que ela não pode ser chamada de cooperação, senão com várias aspas. De modo geral, a cooperação policial internacional, desde o nosso ponto de vista, ela pode ir por dois caminhos. De um lado, o objetivo de resolver problemas policial. Então, por exemplo, desde os anos 90, a gente vem assistindo a uma crescente desmaterialização, a uma crescente transnacionalização, não é? Do crime. De modo que, então, se estaria justificado o aprofundamento dessa cooperação se a gente estiver trabalhando numa lógica de resolução de problemas. Acontece que, pensando, analisando, de modo geral, a cooperação policial internacional, e particularmente em se tratando dos Estados Unidos e tal, a gente viu que não é sempre o que acontece. Pode ser dito que é para resolver problemas, mas a gente vê que, ponderando de fato os produtos dessa cooperação, a gente vê que elas estão muito mais orientadas para um objetivo que a gente veio a chamar de relações públicas, né? O que está dentro das relações públicas? Uma série de interesses, tanto de classe quanto privados, não é? Que direcionam exatamente essa cooperação policial internacional de modo geral. Particularmente, quando a gente faz um recorte, quando a gente recorta Estados Unidos e América Latina,
a gente vai ver que relações públicas são os fins primários da cooperação policial internacional de modo geral. Mas particularmente em se tratando de concessão de ajuda, e ajuda a gente se refere a envio de remessas de equipamentos, envio de remessas de recursos mesmo, dinheiro, tá? Bem como, a oferta de treinamentos, de cursos, de palestras, de workshops, é quando o objetivo de relações públicas se torna mais grave, não é? Se torna mais perceptível, porque fica muito claro que o objetivo de fato é cooptar, é comprar. Mas claro, a sua pergunta de como eles têm se justificado não vai nessa linha. Não há essa ponderação no discurso, não é na venda dessa ajuda. No discurso, o que a gente vê de fato é que os Estados Unidos querem ajudar, não é? E é interessante notar como, você muito bem trouxe, isso é um instrumento de manutenção da hegemonia estadunidense, sobre a América Latina. E a gente não pode compreender a hegemonia senão como algo que é imposto, sim, de fora pelo imperialismo, mas algo que é aceito desde dentro pelas nossas elites dirigentes, informadas pelos segmentos da nossa burguesia. E essa justificação de os Estados Unidos querer nos ajudar, porque eles estão a um passo à frente ou vários passos à frente de nós, ela encontra meio que bastante abraçada pelas nossas elites dirigentes, porque elas realmente aceitam que os Estados Unidos realmente estão um passo à frente ou vários passos à frente, e de fato a gente tem muito a aprender com eles. Então essa justificativa da ajuda acaba ganhando mais força pelo próprio caráter da estrutura imperial que se coloca nas relações internacionais de modo geral entre Brasil e Estados Unidos. E é bem interessante ver como essa característica discursiva, né, ela vai se dando e vai construindo esse ideacional ao longo do tempo, né, que a gente tem muito, principalmente nossas forças policiais, nossas forças armadas, tem muito dessa ideia, dessa construção do próprio inimigo e também dessa transferência, né. E dentro desse escopo, a literatura, né, tem muito tratado, essas construções ideacionais, que a gente pode chamar de pacto securitário burguês, né. E muito interessante, você trabalha esse termo num dos seus textos que você fez para a série lá no Opeu, muito bem articulado. E aí você poderia explicar um pouquinho, né, relacionando com o que você também já disse, o que seria esse pacto securitário burguês, que é ele, como ele é construído? Claro, muito importante que você trouxe isso, porque ajuda a gente a pensar a questão da justificação que a gente estava tratando até há pouco. E, de novo, a justificativa oficial é sempre resolver problemas ou conceder ajuda visando a, em algum momento, resolver problema. Então, toda essa concessão de ajuda, cursos, enfim, que acabam por ter, sobretudo de relações públicas, eles são oferecidos com o argumento de que vão resolver algum tipo de problema, vão ajudar a resolver algum tipo de problema. Mas mesmo na ideia de que: "Olha, a gente está ajudando vocês, porque vocês têm que aprender com a gente", e as nossas elites dizendo: "Não, realmente a gente tem que aprender com vocês", vai nessa linha da resolução de problemas, porque é sempre no sentido, teoricamente, né, de melhorar o trabalho policial, de aumentar a efetividade do trabalho policial. Mas bem, aí a gente tem que discutir então, de qual o objetivo desse trabalho policial, que vai ser melhorado, que vai ter a sua efetividade aumentada. E o que a gente identificou é que, em se tratando dessa concepção de ajuda, visando a resolver problemas, esses problemas sempre são no sentido de combater algum tipo de inimigo, construído idealmente, visando a exatamente servir de justificativa para oferta, para o aceite desse tipo de ajuda externa dos Estados Unidos, tá? Que, de novo, é um instrumento de dominação imperial dos Estados Unidos sobre, a nossa região. Por que que eu chamo, no texto de pacto securitário burguês? Porque ele tem marcadamente o interesse de classe e marcadamente também está associado a um projeto de sociedade burguesa, exatamente devido a quem são os alvos marcados por esse pacto. De novo, o pacto, no sentido que eu trouxe, ele é constantemente remodelado, tá? Para sempre ter a sua função de instrumento discursivo, né, sempre presente, sempre algo sempre disponível, tá? Então esse pacto ele é um contínuo
em que a gente tem vários tipos de inimigos sendo definidos, tá? É o que a gente chamaria de inimigo interno, tá? Só que um inimigo interno transnacionalizado em dado momento. Esse tipo de construção securitária, tá? Que sempre vai acabar por construir tipos securitários puros, específicos e apriorísticos, tá? Ou seja, profundamente preconceituosos, e aí a gente já tem uma pista do caráter classista desses tipos securitários. Eles vão definir, então, inimigo. Eles vão começar lá na Segunda Guerra Mundial com a figura do nazista, né? E, de novo, a questão aqui não é moral. A gente não está discutindo se deveríamos ou não combater os nazistas, que a gente entende que essa é uma questão óbvia. Mas a gente está pensando só na utilidade da gente utilizar o nazista como inimigo. Porque, veja, esse tipo de cooperação policial internacional, no sentido de concessão de ajudas, começa precisamente ali nas décadas de 30, 40, ganha força entre os anos 50 e 70, quando vai ser institucionalizado, e aí se desinstitucionaliza, mas continua de uma maneira bastante informal a partir dos anos 90. Mas por que é importante a gente entender que ele surge e ganha força entre os anos 30 e os anos 70? Porque é quando a gente tem, num largo espaço, num largo período de tempo, o combate à figura do inimigo, mas o nazista ele vai servir justamente para a expansão dessa rede de ajuda. Vai começar lá com o FBI vindo para o Brasil, por exemplo, a convite do Oswaldo Aranha, por exemplo, ajudar na criação de um serviço secreto para combater células nazistas que se dispersavam supostamente pelo Brasil. Aí a gente encontra nos registros o Office of Special Services do FBI, né, o GOST. Então, é um escritório voltado especialmente para concessão de ajuda externa, né? Já nesse sentido de, assim, na forma de um argumento resolver o problema, que é combater o nazista. Mas veja, pouco a pouco a gente vai mudando, né? Muito pelo trabalho do ambiente militar, né? Dos Estados Unidos, a gente vai chegar na construção do que a gente conhece como doutrina de segurança nacional. A primeira doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, ali da década de 50, né? No início da Guerra Fria. E aí a gente já vai deixando um pouco de lado o nazista e substituindo a figura desse nazista pelo comunista, tá? Pelo terrorista de esquerda, né? Que vai ser muito forte durante dos anos 50 até os anos 70, primariamente. E veja como foi realmente uma substituição. Então, João, o que você está falando é que houve uma espécie de uma substituição. Antes, o lugar ocupado pela FBI agora é ocupado pela CIA. E antes, o papel do inimigo, que era ocupado pelo nazista, agora vai ser ocupado pelo comunismo, é isso? Claro. Então a CIA também vai ajudar a criar serviços secretos ou vai treinar pessoal de serviços secretos já criados e muitas vezes criados anteriormente pelo próprio FBI, né? No combate a esse novo inimigo interno, que já não é mais o nazista, mas é o comunista. E ele é um contínuo porque sempre vai ser nessa ideia de combatê-los. Sempre vai ser nessa ideia de combatê-los. E a gente vai ver que as formas de fazê-lo vão se mantendo ou se atualizando aqui e ali, saindo algum tipo, entrando outro tipo, conforme mais bons institucionalizados estão esses programas de concessão de ajuda, tá? A gente vê que ele é um contínuo e que esses tipos securitários, então, eles vão oscilar do nazista ao comunista, né, ao terrorista de esquerda. E ali nos anos 80, 90, já seguindo para o fim dessa Guerra Fria, vai sendo substituído esse comunista pelo traficante de drogas, né? Pelo traficante internacional de drogas. E a gente vai nessa linha, e aí vai ter os atentados de 11 de setembro, e aí vai entrar lá com o Bush a figura do terrorista, até a gente chegar na síntese de terrorista e traficante internacional, que é o narcoterrorista. Então, é muito interessante ver que esses tipos que vão sendo construídos vão servir muito bem para combater o inimigo. Porque, veja, é aquilo que eu falei, as nossas elites vão identificar, nesses tipos, também vão identificar seus inimigos, né? Então, o governo Vargas, assim, bastante contraditoriamente, mas em dado momento, ele vai se valer desse argumento de combate ao nazismo para receber essa ajuda
exterior dos Estados Unidos, se aproximar dos Estados Unidos, todo mundo muito bem sabe. O regime militar, instituído em 64, todo mundo sabe, vai tomar o comunista, o terrorista de esquerda, o suposto terrorista de esquerda, como seu inimigo número um, né? A nossa Escola Superior de Guerra vai importar, sem mais nem menos, a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos da época. E a partir dos anos 90, a gente vê que surge na sociedade brasileira cada vez mais uma preocupação, precisamente com a questão do tráfico de drogas, não é? A gente vai começar a ter até certo preconceito na nossa sociedade com vizinhos aqui da América Latina, vizinhos andinos, e muito derivado exatamente desses tipos securitários que eu falei, que, como eu disse, são puros, específicos e apriorísticos, ou seja, profundamente preconceituosos, né? E que servem claramente a um interesse de classe, na medida em que legitimam, em maior ou menor grau, enquanto um instrumento para resolver problemas, ajudas que, na verdade, são profundamente interesseiras, né? E que vão servir justamente para as nossas elites, associadas às elites dos Estados Unidos, ganharem. Então, interessante como você coloca essa construção, né? Que ela vai se dar muito por ambas as partes, né? Tanto por uma elite norte-americana, que vai ter bastante interesse nessa formação e também do controle da própria região da América Latina, né? Que, considerado historicamente, a gente pega um pouco até mesmo da própria formação, né? Da concepção de segurança hemisférica, que vem ali não tão muito ligada a essa a ideia ainda no século XIX, mas que vai começar alguns projetos mesmo de hegemonia muito evidente com os Estados Unidos, marcado pela o que hoje, né, a gente chama de doutrina Monroe, depois os projetos expansionistas, intervencionistas, principalmente na América Latina e Caribe. E aí você colocou muito bem como esses programas eles vão ganhando, de certa forma, corpo, significado para essas elites, né, dirigentes. E aí aqui eu queria puxar 2 pontos que dialogam muito bem com a sua pesquisa, com o trabalho que você desenvolveu, né, que esses programas eles têm esse significado para essas burguesias neoliberais, que você fez esse panorama, mas eu queria perguntar também de que forma esse projeto, né, securitário neoliberal, ele vai ganhando maior ênfase. Só fazendo uma correção ali, Yasmin, o escritório do FBI era o SIS, tá? O Special Intelligence Service, que atuava ali no combate, supostamente no combate ao nazismo na região. E bom, esse é um tema central que você toca agora. Então, assim, por parte das nossas dirigentes, tá? Informadas, perceba-se, tanto pela nossa burguesia nacional brasileira, como por juízos interesseiros próprios, programas de ajuda dos Estados Unidos significam oportunidade de viajar para o exterior, tá? Com tudo pago, grandes chances de receberem melhorias salariais e serem promovidos mais rapidamente nas carreiras, tá? Devido às capacitações que eles fazem. E, enfim, maiores probabilidades de assumirem postos de chefia, né? Prestígio que vem a ser adicionados aos seus currículos graças a esses cursos feitos tanto no exterior quanto internamente mesmo, dentro em território brasileiro. E por elite dirigente, a gente está se referindo ao funcionalismo público, né? E eu acho bacana a gente pensar como o funcionalismo público, de modo geral, compõem o que a gente vem a chamar de classe média. E a classe média, inclusive, assim, é muito interessante da gente discutir isso. Os autores da teoria marxista da dependência, eles vieram a se debruçar sobre isso, sobretudo a Vânia Bambirra, e ela fala que, assim, as classes médias, elas não são classes fundamentais da nossa sociedade. E, portanto, elas não conseguem levar adiante um projeto próprio. E, portanto, elas têm que se vincular ou a uma ou a outra das classes fundamentais da nossa sociedade. Isto é, a classe trabalhadora, não é? E a burguesia. Sobretudo as nossas elites dirigentes, ou seja, o funcionarismo público, de maior conceito, não é? Ele diuturnamente se associa. Enfim, caberia uma discussão do porquê o faz, mas de fato a gente vê que faz. É por isso que a gente diz que, de modo geral, essas elites dirigentes do nosso país vêm a ser informadas por burguesia nacional brasileira, tá? Mas a gente não pode nunca perder de vista, os seus juízos interesseiros próprios, né? Que, assim, a gente não está fazendo uma avaliação moral de que se esses indivíduos estão certos ou se eles estão errados em dizer. Porque eu acho que a gente tem que fazer um exercício empático na medida em que, bom, a gente vive
numa sociedade marcada pelo subdesenvolvimento, pela dependência, de modo que as nossas condições de vida, né, as condições materiais de vida são muito difíceis. Eu não acho nada surpreendente que todos estejamos com os nossos interesses materiais à flor da pele, por uma série de outros fatores, mas principalmente pela condição em que a gente se encontra. Então, assim, eu acho importante a gente não fazer nenhum juízo moral, quanto aos nossos servidores públicos, nada disso. O que a gente está tentando mostrar é que a gente tem que fazer uma discussão, sobretudo ética. Se é isso que a gente quer para nossa sociedade, se é isso que a gente quer para o Brasil, sabendo o que tudo isso significa para a independência do Brasil, para a soberania do Brasil e da América Latina como um todo, tá? Então, o que a gente identifica, é de fato que há esses interesses individuais de viajar para o exterior, de ter melhoria salarial, de ter uma possível progressão mais rápida, efetiva na carreira, e tudo isso. E a gente vê que são coisas que calam fundo no peito, na verdade, de todo trabalhador. Mas é interessante a gente ver que esses setores, eles, mesmo assim, eles estão mais próximos de um projeto de sociedade burguesa. E aí a gente vai já para outra dimensão de interesse que dizem respeito, de fato, às classes dominantes da nossa sociedade, que é a oportunidade de manutenção, pelo consenso e pela coerção, das estruturas que estão postas. João, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, o que você está dizendo é que se você chefia uma corporação policial, por exemplo, se você promove treinamento, se você tem um bom relacionamento com os Estados Unidos, isso indiretamente sai bem na mídia. É por aí que acontece? Isso serve de uma forma muito clara, eu acredito, para você conseguir mostrar trabalho para a população. Assim, serve tanto para aqueles que têm cargo indicado mostrarem trabalho para quem os indicou, mas também serve para as estruturas de poder, para as dinâmicas de poder que se coloca, que a gente encontra, para elas se reproduzirem, não é? Então eu acho que a gente tem que entender como é que as nossas elites dirigentes se valem disso para reproduzirem o seu domínio sobre a sociedade pelo consenso. Precisamente ao divulgarem na mídia, né, que suas corporações fazem capacitações internacionais, são bem vistas internacionalmente, são referência mundial. Então é importante que a gente não perca isso de vista, ainda que de uma forma um pouco diferente. Contato com os Estados Unidos permite que o governo te endosse internacionalmente em alguns momentos. Então, esses são basicamente os interesses que, assim, as nossas elites dirigentes têm nisso. Particularmente quanto às nossas elites econômicas, que informam as elites dirigentes, que se misturam com as elites dirigentes. Então, isso aqui eu acho que ajuda bastante a gente a entender os movimentos políticos internacionais ali na época da Lava Jato, enfim, e do porquê segmentos da sociedade brasileira estiveram tão próximo de suas contrapartes nos Estados Unidos, né? Já por parte dos estadunidenses, a gente vai ver que, antes de tudo, igualmente, aparece o interesse econômico. Então, melhores condições de investimento no Brasil, proteção especial ao seu capital alocado no país e aos seus que estejam aqui no país, seja turismo, seja trabalho. Então, a obtenção de informações sensíveis que possam vir a ser utilizadas em prejuízo de firmas brasileiras que sejam suas concorrentes, então material para lawfare. E aí, claro, vem as preocupações essencialmente políticas, e de novo, tem fundamento econômico, mas acabam por se desenvolver de muita forma autônoma, que dizem respeito, sobretudo, à reprodução hegemônica dos Estados Unidos, hã, frente à nossa região, não é? E é interessante ver como esses interesses, ainda que possa parecer contraditório dizê-lo, esses interesses brasileiros e estadunidenses estão profundamente associados. Então pode parecer assim: "Pô, mas como assim? A nossa burguesia junto de parcela do nosso funcionalismo público se engajou contra empresas brasileiras ali na época da Lava Jato, junto de, agências, policiais e judiciais estadunidenses?" Bom, sim, né, porque a gente precisa pensar, é a velha e clássica discussão sobre o caráter nacional das nossas burguesias, né, que aqui eu estou usando burguesia nacional simplesmente para mostrar que são, empresários brasileiros, mas não necessariamente que eles atuam em favor do próprio país, né, o que importa é o capital. Não, é muito interessante como você fez esse amarrado, né, de como
a transformação desse movimento vai acontecendo, principalmente ali na década de 90, que vai ter muito dessa anteriormente, né, como muito bem colocado por você ali na década de 60, anteriormente pela Escola Superior de Guerra, a própria doutrina de segurança nacional, todo esse aspecto, que se dá tanto de maneira formal como informal, né, que isso é um processo que ainda permanece de forma hoje informal, essa transferência que se tem. E aí, até o momento da nossa conversa, a gente destacou, né, você destacou bem a dimensão pública desse relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, né, e como ele tem sido abordado, tratado. E aí, dando, né, continuidade à nossa discussão sobre o consenso liberal que a gente tem dado até o momento, um ponto que eu acho que é interessante a gente debater aqui, que a gente, uma outra dimensão, que você também tocou da questão econômica, mas é esse aspecto mais privado, né, da discussão, da relação bilateral. Então, dentro dessa dimensão privada, você poderia dar um panorama para a gente, explicar um pouco melhor de que forma esse consenso neoliberal, formulado e exportado pelos Estados Unidos, principalmente pelos think tanks, tem sido construído aqui no Brasil? Claro, vamos lá. Mas só então para fechar essa questão ali da transferência de tecnologia, entre várias aspas, né, para as corporações policiais brasileiras por parte dos Estados Unidos, eu acho bastante interessante ali o período entre os anos 50 e 70, que foi quando essa concessão de ajuda externa esteve mais em alta, né, mais em voga, muito porque foi um período de institucionalização da cooperação policial internacional na forma de concessão de ajuda, de treinamentos por parte dos Estados Unidos, né? Tudo isso era feito por meio da USAID, que mantinha inclusive um escritório de segurança pública voltado para a concessão de ajuda policial externa e, na verdade, também para coleta de informações no âmbito, né, da, da segurança pública de países ao redor do mundo. Esse escritório que a USAID mantinha era o Office of Public Safety, o APS. Ele foi dirigido desde a sua criação, ali nos anos 60, até 1973, um ano antes dele ser fechado, pelo agente da CIA, Byron Engel. Então, bem interessante. Bom, nessa época, a gente tem que dizer que as nossas elites dirigentes, de fato, lograram uma modernização, tá, dos seus órgãos de controle social por meio da coerção. Então, tanto as nossas polícias militares, né, voltadas para o policiamento ostensivo, modernizam-se nesse período, né, a partir do recebimento de remessas de equipamentos e insumos como rádios portáteis, rádios patrulhas, algemas, bombas de gás lacrimogêneo, cacetetes, né? Mas também as nossas polícias judiciárias, e tudo isso aqui a nível estadual e federal, tá? As nossas polícias judiciárias, as polícias civis, o braço mais importante à época das polícias civis eram os DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, que funcionavam dentro das delegacias. E, bom, as nossas polícias judiciárias, igualmente, né, se favoreceram disso tudo. Então, entre os anos 50 e 70, foram montados diversos centros de processamento de informação, centrais radiotelefônicas, laboratórios forenses, enfim, a partir de toda essa tecnologia e dessa técnica recebidas desde os Estados Unidos, e tudo isso, todos esses equipamentos e insumos que receberam as nossas polícias judiciárias e ostensivas, muito por solicitação do agente especial do FBI, Dan Mitrione, que é um personagem bastante emblemático nesse período na história da América Latina, né? Na história das relações internacionais entre América Latina e Estados Unidos, melhor dizendo. E bom, só para fechar então esse tema, eu acho interessante que a gente diga e perceba que foi nesse período que se começou
efetivamente a coleta e a análise, não é, de impressões digitais no âmbito da persecução penal, tá? Então, tudo isso mostra, assim, como as nossas elites dirigentes, né, as chefias das nossas polícias, para além da gestão do consenso, no sentido de mostrar trabalho, aqueles que deveriam vir a responder, ou a população, né, no sentido de ter melhores viaturas, ter melhores equipamentos, prestar novos serviços, vir a ter melhores resultados estatísticos, né, em se tratando do seu trabalho efetivamente de rua, né, frente parcelas da população, às quais os nossos chefes policiais serviam, tá? Então, tanto no sentido de mostrar trabalho, tudo isso que eu falei, simplesmente sair na mídia, né? Que olha só, as polícias estão interagindo com os Estados Unidos, e enfim, estão passando por treinamento internacional, etc. Mas também eu acho importante que a gente veja a importância disso na dimensão coercitiva, né? Como esse período representou uma modernização do controle social no Brasil, né? Na dimensão da coerção, de fato, não é? Porque tudo isso que a gente falou, tanto do ponto de vista do policiamento ostensivo, quanto do ponto de vista do policiamento judiciário, são instrumentos de controle social pela força pública, não é? Pela coerção estatal. Então, acho bastante ilustrativo isso, não é? Mas bom, então adentrando na questão privada, Yasmin, que você trouxe, eu achei bastante interessante isso que você colocou, porque é importante assim que a gente compreenda o que a gente quer dizer, tá? Com dimensão pública e dimensão privada desse relacionamento entre o Brasil e Estados Unidos em matéria de segurança pública. Com dimensão privada e dimensão pública, eu não quero me referir aos interesses envolvidos, porque os interesses eu entendo que são sempre privados, de classe, né? Ou do indivíduo mesmo, como eu falei, tá? Aqui é mais um sentido público e privado, no sentido de quem participa, de quem efetivamente leva a cabo o relacionamento internacional entre ambos os países em matéria de segurança pública. Então, por exemplo, na dimensão pública, a gente vai ter órgãos de Estado, né? Órgãos públicos interagindo entre si, tá? Então, órgãos públicos brasileiros e estadunidenses interagindo entre si de uma maneira mais ou menos informal que seja, tá? Importante se diga isso, dependendo do período histórico. Então, mas sempre na esfera do Estado, né? Que vai ser negociada essa ajuda, esse treinamento. O que não quer dizer que seja sempre de uma forma oficial. Isso é importante de se frisar. Já na dimensão privada desse relacionamento, a gente vai ter diversos think tanks neoliberais, neoconservadores, né, institutos, né, neoconservadores brasileiros e estadunidenses interagindo entre si, tá, para promover um tráfico internacional de ideias na segurança pública, tá? Eu vou tentar fazer um panorama aqui bem geral, particularmente colocando o Brasil, claro, como ah, ponto central aqui, mas é importante que se diga que esse processo, tá, de difusão de um ideário de, entre aspas, tolerância zero, a gente vai entender o que isso significa, via think tanks, isso aqui acontece por toda a América Latina, tá? E esse é um tema que deve ser discutido, mas aqui eu vou realmente priorizar, como o nosso tema é Brasil e Estados Unidos, então vai dizer respeito ao que ocorre exatamente em relação ao Brasil, né? Então, bom, essa dimensão privada, ela vai essa dimensão privada ela vai acontecer e vai se caracterizar
por uma circulação internacional de ideias visando a um manejo policial penal da insegurança social, no sentido de que, então, eh, eu digo que esse ideário, não é, entre aspas, de tolerância zero e que venha, quando implementado, configurar de fato um manejo policial penal da insegurança social, constitui efetivamente o capítulo de segurança pública da cartilha neoliberal, né, de políticas públicas, tá. Eu vou tentar delinear aqui quais os, caminhos, tá, porque se vem dando esse processo, mas eu acho que antes disso é importante a gente entender da onde que nasce, o corpo teórico original que venha dar, que venha fornecer a matéria, né, dessa circulação internacional de ideias. Tudo isso começa, com o Manhattan Institute, que até hoje, tá, é o think tank que mais, se debruçou e ainda se debruça sobre o tema da segurança pública nos Estados Unidos, eu diria, tá, desde uma perspectiva, conservadora, tá, neoconservadora, melhor dizendo. Então, no âmbito do Manhattan Institute, né, que tem sua sede exatamente na cidade de Nova York, foi desenvolvido um corpo teórico com o financiamento do Manhattan Institute, tá, chamado de Teoria das Janelas Quebradas. Os seus autores originais, chamavam-se George Kelly e James K. Wilson. A Catherine Coles depois veio a colaborar também para o desenvolvimento dessa teoria. E tudo com o apoio, né, até hoje, do Manhattan Institute, no sentido de reinventar essas ideias e relançar elas no debate para tentar fazer com que elas, se propaguem cada vez mais como um senso comum, de fato. E, em grande medida, conseguiram fazê-lo. E bom, essa teoria das janelas quebradas, ela vai transformar-se em, política pública pela primeira vez na cidade de Nova York, por influência, por, financiamento, por, enfim, devido em grande medida à atuação do Manhattan Institute, tá, do seu pessoal. Vai ser implementada então pela primeira vez na cidade de Nova York, na gestão Rudolph Giuliani, tá? O Giuliani colocou como chefe da polícia nova-iorquina o William Bratton, que era um grande amigo do George Kelly, e com o apoio do Manhattan Institute, eles vêm então a transformar aquilo que até então era um corpus teórico em um conjunto de políticas públicas, né, que a gente pode discutir se foi ou não um sucesso, eu já adianto que não. Mas fato é que uma vez feito esse processo então de, elaboração de um corpus teórico, tá, difusão disso, para fazer com que se torne quase um senso comum e paralelamente a isso, tá, a transformação desse corpus teórico em um conjunto de políticas públicas. Feito isso, o Manhattan Institute passa a continuamente reintroduzir no debate público aquelas ideias e reapresentar e vender a doutrina de tolerância zero, como ficou conhecido, esse conjunto de políticas públicas implementadas pelo Bratton e pelo Giuliani ali na cidade de Nova York na década de 90. Então, o Manhattan Institute vem a vender essa doutrina como um caso de sucesso, ao fim e ao cabo. É isso que está na mesa. E mais que isso, mas como em sendo de sucesso, uma doutrina de política, de segurança pública que seria universalmente válida, tá, para se resolver, entre aspas, o problema da insegurança pública, em todo o mundo. Na América Latina isso vai ser bastante frutífero, tá, e no Brasil em específico,
eles vão chegar por alguns caminhos, tá? Ahn, que eu vou passar a delinear agora, então. A gente identificou até agora na nossa pesquisa 4 caminhos, tá? Porque se vem dando no Brasil esse processo de difusão, tá? Tanto da teoria das janelas quebradas, quanto da doutrina de tolerância zero, tá? O primeiro caminho é o nexo Atlas Network e Manhattan Institute, junto do Instituto de Estudos Empresariais, não é? A Atlas é um think tank guarda-chuva dos Estados Unidos que, com apoio público, trabalha por construir uma rede global de institutos neoconservadores, desde os Estados Unidos e, novamente, com dinheiro público dos Estados Unidos, né? E é interessante porque a Atlas em si, ela não produz, não é, teoria, não produz conteúdo, ela trabalha efetivamente por ligar esses think tanks em redes, tá? E ela vai estar bastante próxima, vai ser parceira do Manhattan Institute, e vai trabalhar exatamente por internacionalizar aquelas ideias paridas no seio do Manhattan Institute e feitas políticas públicas por atuação do próprio Manhattan Institute. Por exemplo, associando-se de think tanks como o Instituto de Estudos Empresariais no Brasil, né, que anualmente cedia o Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Então, esse é um caminho bastante importante. Outro caminho é o nexo Instituto Millennium, Novas Ideias em Segurança Pública e MPL, tá? O Instituto Millennium, de um lado, é um think tank bastante próximo também da Atlas, não é? E que vai, então, publicar artigos e participar dessa promoção das ideias desenvolvidas pelo NISP e pelo MPL, não é? Que reproduzem em grande medida aquele ideário da doutrina de tolerância zero e da teoria das janelas quebradas, né? Inclusive, um artigo publicado, né, por um dos cabeças, por um dos articuladores do NISP e do MPL, o João Renato, no Instituto Millennium, ele traz diversos corpos teóricos, como, por exemplo, a teoria econômica do crime e como a teoria das janelas quebradas para justificar as suas proposições. Né? Mas, pois bem, então, o Instituto Millennium, nesse segundo nexo que a gente está comentando, ele tem relações com a Atlas e outros institutos dos Estados Unidos. O NISP e o EPL, eles são think tanks mais recentes, menores, não é, em desenvolvimento, por assim dizer. O NISP, ele chama-se Novas Ideias em Segurança Pública, né? E ele vem sendo como que o portal de produção pseudo-teórica do MPL, que é o Movimento Policiais Livres, que começa a ser articulado, tá, há uns anos, que é um movimento da classe policial brasileira, um segmento conservador, neoconservador dessa classe policial, que nasce muito em resposta ao movimento dos policiais antifascistas, não é? O NISP e o RPL, eles são coordenados pelas mesmas pessoas, tá? Pelo mesmo núcleo de pessoas que são policiais, não é? E como eu disse, o NISP, ele funciona como o portal onde as ideias do MPL podem ser difundidas de uma forma mais palatável, por assim dizer, né? Os outros 2 nexos a gente já comentou, agora são só 2 caminhos, assim, individuais, mas que guardam relações com aquele nexo, com aqueles 2 nexos que a gente trouxe entre think tanks, né? Um desses caminhos de difusão desse ideário parido lá no Manhattan Institute, na sociedade brasileira, em prol
de um projeto societário burguês, não é? Em prol da construção de um consenso securitário neoliberal no Brasil. Um desses caminhos é a atuação do capítulo dos Guardian Angels no Rio de Janeiro, né? O Guardian Angels é uma organização voluntária de justiceiros, não é? Que nasce exatamente em Nova York, na cidade de Nova York. Tem um capítulo no Rio de Janeiro e que promove ações nas ruas do Rio de Janeiro, enfim, mas mais que suas ações é importante o seu discurso, né? Um discurso bastante, por assim dizer, linha dura, não é? E problemático sobre diversos aspectos e absolutamente fechado com esse neoconservadorismo, né? E por fim, é importante a gente falar do papel da grande mídia, não é? Que atua semelhantemente ao próprio Manhattan Institute lá nos Estados Unidos, de vender a teoria das janelas quebradas e a doutrina de tolerância zero como caso de sucesso, né? Então, esses são os 4 caminhos, assim, que a gente identificou, o nexo Atlas Network Manhattan Institute com o Instituto de Estudos Empresariais, o nexo Instituto Milênio com o NISP e o MPL, a atuação dos Guardian Angels no Rio de Janeiro e a atuação da grande mídia. Esses foram os caminhos que a gente identificou, porque vem se difundindo algumas ideias em segurança pública que efetivamente conduzem, não é, à implementação de políticas que são, como eu disse, o capítulo de segurança pública da cartilha neoliberal, né, e de sociedade, e que, portanto, são esses os caminhos, porque se vem dando o processo de construção de um consenso securitário neoliberal no Brasil, a partir da dimensão privada do relacionamento entre ambos os países em matéria de segurança pública. Por fim, é importante a gente só dizer que a gente não está sustentando aqui que está sendo importada, não é, e difundida e aplicada as mesmas ideias e as mesmas políticas que foram paridas e testadas em Nova York. Não é? O que a gente está dizendo é que aquelas intuições, aquelas ideias, aqueles textos, não é? Aquelas linhas de raciocínio, aquelas agendas, aquelas pautas, tudo aquilo vem sendo continuamente importado por atuação das elites dirigentes brasileiras, informadas pela nossa burguesia, em conluio com suas contrapartes estadunidenses, não é? Vem sendo importado por nós, entre aspas, mas ao mesmo tempo continuamente remodelada e adaptada conforme as determinantes histórico-materiais locais e os interesses das nossas elites locais, não é? A gente poderia associar tudo isso a um processo de vulgarização e decadência ideológica também, porque nenhum dos nossos think tanks tem um grupo de intelectuais pensando em prol do seu projeto burguês de sociedade, como o Manhattan Institute, por exemplo, sempre teve, não é? O que a gente faz é uma importação daquelas fórmulas e um desenvolvimento vulgar a partir dessas ideias importadas, não é? Uma clara tendência de decadência ideológica de um lado, e de outro aquilo que eu falei de que essas pautas, essas ideias, enfim, vêm sendo remodeladas e adaptadas conforme seja conveniente e importante de ser feito pelas nossas elites interessadas, né? Um tema, por exemplo, em que isso é muito visível, é a pauta do porte de armas, não é? Então, por exemplo, na doutrina de tolerância zero, o William Brereton sempre colocou-se contrariamente ao porte de arma como solução de segurança pública, enquanto diversos personagens vinculados a essa agenda
neoconservadores em segurança pública no Brasil, como, por exemplo, o pessoal do NISP, colocam-se a favor do porte de armas, não é? Então, é algo bastante importante também da gente explorar, né? Essa adaptação, remodelação que sofrem essas ideias e esse processo de decadência ideológica e vulgarização que se verifica. Excelente, João. A gente volta com você semana que vem, combinado? Foi excelente, João. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, obrigado. Olá, ouvintes do Chutão da Escada. Aqui é Débora Binatti, bacharel em Relações Internacionais pela UFRJ e pesquisadora colaboradora do Observatório Político dos Estados Unidos. E hoje venho com algumas notícias do norte do continente americano. Primeiramente, a Suprema Corte dos Estados Unidos facilita a investida de Donald Trump contra a cidadania jus solis, isto é, por local de nascimento. Na sexta-feira, a Suprema Corte decidiu, por 6 votos contra 3, a favor de limitar o poder dos tribunais inferiores de congelar políticas federais. O caso ocorre após tribunais recorrerem judicialmente frente aos esforços de Trump de eliminar a cidadania por direito de nascimento nos Estados Unidos. O evento ocorre depois do caso de Trump versus Casa, que envolveu a ordem executiva do presidente sobre acabar com a cidadania por direito de nascimento. Contudo, a 14ª emenda abre seu texto estabelecendo que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado que eles residem. Vale ressaltar que o entendimento se dá já em 1898. Afinal, ao haver questionamento de entendimento da emenda, no caso dos Estados Unidos versus Wonkin Ark, a Suprema Corte, à época, decidiu que isso significaria que todos os nascidos nos Estados Unidos, independentemente do status imigratório de seus pais, são cidadãos americanos. Novamente, à época, a Suprema Corte explicou que, sujeito à sua jurisdição, visava excluir apenas as crianças nascidas de soldados de um exército invasor ou aquelas nascidas de diplomatas. Dessa forma, podemos afirmar que há precedência e prerrogativa jurídica para questionar a atitude de Trump, visto que o decreto contradisse diretamente esse precedente sobre a compreensão estadunidense de cidadania. Afinal, o documento de Trump estabelecia que apenas aqueles nascidos nos Estados Unidos, filhos de cidadãos ou de residentes com green card, também seriam cidadãos. Obviamente, esse caso levou diversos tribunais federais a, imediatamente, emitirem liminares em todo o país para impedir que essa incongruência jurídica entrasse em vigor. Assim, pode-se dizer que a atuação da Suprema Corte atual vem sendo de uma maneira ideologicamente alinhada a Donald Trump, visto que esta decisão fragiliza a separação de poderes ao decidir que tribunais federais não podem mais emitir liminares generalizantes para todo o país para impedir ações inconstitucionais do presidente e do governo federal. Essa determinação significa que, para contestar a constitucionalidade de uma ação presidencial ou lei federal, seria necessário entrar com uma ação separada em todos os 94 distritos federais. Como consequência, isso poderia significar que 2 pessoas nascidas em circunstâncias idênticas em distritos federais diferentes seria uma cidadã enquanto a outra não, por entendimentos diferentes. De acordo com esse novo entendimento da Suprema Corte, o presidente poderá adotar um ato inconstitucional e, mesmo depois que os tribunais de alguns lugares o invalidarem, mantê-lo em outros estados, até que todos os distritos federais e todos os tribunais federais de apelação o tenham invalidado. Nunca antes a Suprema Corte impôs tais restrições à capacidade dos tribunais de conceder tutela contra atos inconstitucionais. A Suprema Corte mantém aberta a possibilidade de ações coletivas, como uma forma de contornar esse movimento. Mas os requisitos para litígios de ações coletivas são frequentemente onerosos e a Suprema Corte tem consistentemente dificultado a proposição de tais ações.
É importante ressaltar que essa decisão poderá facilitar a implementação do projeto político de Trump, incluindo a aceleração das deportações de imigrantes, a restrição dos direitos de pessoas transgênero, a redução dos esforços de diversidade e inclusão e a redução do tamanho do governo federal. Isso tudo é apontado pela Reuters. Esse, contudo, não foi o único ataque deferido pela Suprema Corte aos direitos dos estadunidenses. Em pleno mês do orgulho LGBTQIAP+, a Suprema Corte estabeleceu que pais podem retirar seus filhos de aulas que apresentem personagens ou temas LGBTQ. Essa decisão da Suprema Corte de sexta-feira compõe parte da agenda conservadora que avança nos Estados Unidos ao longo do mandato de Donald Trump. Esses dois casos, portanto, são uma demonstração de grande vitória para o conservadorismo trumpista nos Estados Unidos. Com essa atitude, a Suprema Corte acena para Trump e para seus aliados, demonstrando que estão alinhados ao seu campo e ao seu projeto político. Agora, para além do caso da Suprema Corte, o Senado dos Estados Unidos rejeita limitar a autoridade militar de Donald Trump no Irã. O Senado dos Estados Unidos, controlado atualmente pelos republicanos, rejeitou a proposta dos democratas de aprovar uma legislação que impediria o presidente Donald Trump de tomar medidas militares contra o Irã sem aprovação do Congresso. A maioria dos republicanos afirmou que o Irã representava uma ameaça iminente e que exigia uma ação rápida e decisiva de Trump. E, assim, apoiaram sua decisão de bombardear as 3 instalações nucleares iranianas no último fim de semana, sem buscar a aprovação do Congresso anteriormente. Já os democratas não concordam com essa justificativa, argumentando que o presidente deveria ter procurado o Congresso primeiro. O argumento dos democratas para fundamentar sua resolução, apresentada ao Senado, baseou-se na Resolução de Poderes de Guerra, aprovada no início da década de 70, que exige que o presidente, em todas as instâncias possíveis, consulte o Congresso antes de introduzir as Forças Armadas dos Estados Unidos. A votação no Senado foi de 53 a 47, contra uma resolução que exigiria a prévia aprovação do Congresso para mais hostilidades contra o Irã. A votação seguiu as linhas dos respectivos partidos, isto é, republicanos votando contra a proposta que diminuiria os poderes de Trump e democratas votando pela proposta que se originou do partido. As exceções foram os casos do democrata da Pensilvânia, John Fetterman, que votou junto dos republicanos, e do republicano do Kentucky, Rand Paul, que votou alinhado aos democratas. E assim fechamos o programa de hoje. Diante desse verdadeiro corre-corre de acontecimentos e mudanças que estão moldando o cenário internacional, ressalto que é importante estar bem informada. Para isso, vale a pena acompanhar o Chutando a Escada e o Observatório Político dos Estados Unidos, que estão sempre atualizando os seus leitores e ouvintes com notícias relevantes e análises importantes sobre o que acontece no mundo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.